E se um problema aqui no Brasil fosse o suficiente para bagunçar o mundo inteiro? Parece exagero, né? Mas a verdade é que a economia global está mais conectada com o Brasil do que muita gente pensa. Vem comigo entender essa história. Olha só esse número, 49,9%. Sabe o que é isso? É a fatia do Brasil nas exportações de soja do mundo todo. É isso mesmo, quase metade de toda a soja que circula no planeta sai daqui. Só isso já dá uma ideia do tamanho do nosso poder, né? Um poder gigantesco na cadeia alimentar global. Mas não é só de soja que a gente está falando, não. A força do agronegócio brasileiro vai muito, mas muito além. Juntando tecnologia de ponta com os recursos naturais que a gente tem, o país virou um verdadeiro gigante agrícola. Olha só, somos o número 1 do mundo em exportação de açúcar, de café, de carne bovina. Basicamente, o Brasil está na mesa do mundo inteiro, do café da manhã até o jantar. Então, para começar a nossa análise, vamos pensar no Brasil desse jeito. Um pilar, sabe? Uma peça fundamental para a economia mundial. Um fornecedor que, olha, simplesmente não pode parar. Só que é aqui que a história dá uma virada. Porque por trás de toda essa força, de toda essa capacidade de produção, existe uma vulnerabilidade. Um ponto fraco. Um segredo que pouca gente conhece. E a revelação é essa. O nosso agronegócio, esse motorzão todo, roda com combustível que vem de fora. A gente depende, e muito, de fertilizantes importados. E o caso do potássio é o que mais assusta. Pensa só, 94% de todo o potássio que a gente usa não é produzido aqui no Brasil. É quase tudo importado. Tá, mas de onde vêm esses fertilizantes então? O negócio é que eles vêm de poucos lugares. Basicamente de um clube bem pequeno de países. Rússia, Canadá e China estão lá na frente. E o que isso significa? Significa que a gente fica no meio das tensões geopolíticas. O nosso agro acaba virando refém de decisões que acontecem do outro lado do mundo. Pois é, essa dependência toda é o nosso verdadeiro calcanhar de Aquiles. Uma fraqueza estratégica que, no mundo instável como o de hoje, fica cada vez mais perigosa. E o problema não para por aí. Essa nossa dependência está bem no meio de uma tempestade perfeita de riscos. Pensa comigo, tem conflito como o da Rússia e Ucrânia, tem sanções internacionais, tem país tipo a China que fecha a torneira da exportação para garantir o produto lá dentro, e ainda por cima tem crise de logística, problema de clima, é muita coisa junta. Esse mapa aqui ajuda a gente a visualizar o tamanho do problema. Imagina só, um navio encalhado no canal de Suez, ou uma tensão militar no Estreito de Hormuz. Pronto, o navio com o nosso fertilizante não chega, e uma safra inteira pode ir para o espaço. A nossa segurança alimentar fica literalmente dependendo de uma rota de navio do outro lado do mundo. Beleza, mas e se o pior acontecer? Se essa nossa vulnerabilidade virar um problema real? Qual seria o efeito dominó para o resto do mundo se a produção do Brasil falhasse? Bom, numa crise assim, sempre tem quem ganha, né? Os nossos concorrentes poderiam abocanhar uma fatia do nosso mercado, especuladores, claro, iam lucrar com os preços nas alturas. Só que a lista de quem perde, essa é bem maior. Países que compram nossa comida, indústrias que usam nossa matéria-prima e, no fim das contas, todo mundo. A gente sentiria no bolso com a inflação subindo e, no pior cenário, com a falta de comida na prateleira. E olha, isso não é papo furado. Essa citação aqui de um especialista do INSPER resume bem o perigo. O risco de faltar comida no mundo não é mais só teoria. É uma carta que está na mesa, uma possibilidade real. Ok, diante de tudo isso, a gente precisa se perguntar o que essa posição, que é tão estratégica e ao mesmo tempo tão frágil, significa para o Brasil, para a nova posição do Brasil no mundo. A verdade é que o tabuleiro do jogo mudou. O Brasil está navegando numa nova ordem mundial. O que a gente vê aqui é a força crescente dos BRICS+, aquele bloco de economias emergentes com China, Rússia, Índia. Hoje, esse grupo já é maior que o G7 em participação na economia global. E é ele que está puxando o crescimento do mundo. E é aí, nesse novo centro de poder, que o Brasil está jogando. E com essa nova posição, a forma como o mundo olha para o Brasil também mudou. O país deixou de ser visto só como um ator secundário. Agora, o Brasil é visto como uma potência do chamado Sul Global, sabe? Um país capaz de se juntar com outros e defender seus próprios interesses lá fora. Só que essa nova posição traz um dilema danado. Por um lado, o Brasil ganha muita relevância, vira um jogador importante. Por outro,
Essa importância toda atrai mais pressão de fora, faz os preços aqui dentro virarem uma montanha-russa e obriga o governo a tomar decisões políticas que são cada vez mais complicadas. É aquela velha história: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades e grandes riscos. Então, para a gente fechar o raciocínio, vamos juntar todas as peças. A melhor imagem para pensar o Brasil hoje é essa, uma engrenagem. Uma engrenagem essencial, que não pode faltar, no grande sistema global. A ideia central de toda essa nossa conversa é que o mundo depende do Brasil. E não é pouco, não. É uma dependência profunda, complexa. A gente é uma peça-chave na máquina que faz a economia do planeta girar, seja botando comida na mesa das pessoas, fornecendo energia ou matérias-primas. Isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Se o mundo todo depende tanto assim do Brasil, o que aconteceria se essa engrenagem, por qualquer motivo que seja, simplesmente parasse de girar? A estabilidade do Brasil hoje talvez seja mais crucial para a estabilidade do mundo do que a gente jamais imaginou.